A PEC que limita decisões individuais de ministros do STF. Essa foi a dica mais pedida e não tinha como não ser, né? Afinal de contas, quem está desperto sabe a importância que isso aqui tem e a necessidade de se fazer muito mais do que isso. Eu, inclusive, meus irmãos, eu defendo aqui a posição que todos esses ministros precisam urgentemente passar por uma CPI, né? Que fique quem não deve, e tem deles que merece mesmo é a cadeia, né? Assim que provasse, investigado, com devido processo legal e comprovado, que cumpram a cadeia como merece, né? São muitos abusos, né? Passando por cima do fórum, fazem o que querem, manda prender, deixa a pessoa sem julgamento por 8 meses e essa pessoa vem a falecer, como agora o caso mais comentado. Enfim, meus irmãos, as coisas são terríveis, é muita arbitrariedade, é gente criminosa sendo solta, é cidadão de bem sendo preso, e é assim, dá na telha desse juiz, eles fazem o que querem, destrói a carreira, a reputação de qualquer um, né? Você tem várias pessoas comuns da sociedade, como por exemplo o Monark, era simplesmente um cara que falava, nada mais que isso, não tinha grupo, não era líder de nada, simplesmente falava as suas opiniões. Está corrido no país, conta bloqueada, vários jornalistas na mesma situação, é um ativismo judicial que, se continuar dessa maneira, não tem para que ter mais eleição, é só deixar os caras e acabou, né? Os caras não estão mais ali cumprindo as suas funções de juiz, eles querem ser a lei, eles são a própria lei. Então isso fica difícil, usando inclusive a Polícia Federal como se fosse guarda-costas particulares. Olha, é uma coisa realmente vergonhosa para o país. Não é à toa que esse conjunto de coisas que está sendo feita, né, tem levado o país para o buraco. Agora, percebendo isso, ou reagem ou essa nação vai falir, porque não há ninguém em sã consciência que venha para um país onde os juízes, meus irmãos, fazem o que querem, onde você sabe que não tem segurança nenhuma jurídica. O Brasil é esse país atualmente. Então eles estão vendo isso e quando bate no bolso, né, quando começa a doer no bolso, aí começa a mudar. Porque infelizmente para muitas dessas coisas precisa que tanto os que estão no poder como a oposição votem pelo menos parecido, né? Pense alguma coisa parecida em alguma questão para que vá para frente. E foi esse o caso aqui, que inclusive está dando a maior treta, já que o homem do amor que está aí no poder, né, só está graças aos juízes, e esses juízes viram isso como uma traição. A gente vai chegar lá. Eu quero logo falar dessa PEC, vamos lá. O Senado aprovou agora em 2 turnos, nessa última quarta-feira, dia 22/11, por 52 votos a 18. É a proposta de emenda, a PEC, que limita os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Como assim, Davi? Calma, é só para que eles não possam tomar decisão individual. Porque, veja, a lei, né, ela passa ali pelo processo todo para ser aprovada, né? A proposta, ela é votada, ela passa pela Câmara, passa pelo Senado. Aí chega um juiz e diz não. Ou chega um juiz e diz sim para uma coisa que o Congresso nem sequer analisou. Várias leis hoje, várias opiniões você não pode dar, inclusive de escolhas e comportamento, graças a esses juízes que se sentem deuses do Olimpo, terem colocado no papel. É lei, é proibido falar isso, é proibido pensar assim, é proibido ter essa posição. Então eles estão fazendo o que dá na telha, justamente pela corrupção que é grande no meio político. Eles sabem que boa parte daqueles caras estão na gaveta deles, então eles vêm fazendo o que eles querem. O problema todo é esse, meus irmãos. Porque ferramentas legais para frear, impeachment esses caras têm. Mas como ninguém tem coragem de usar essas ferramentas legais, aí estão tentando aqui fazer o quê? Como a própria PEC, né? Uma emenda, né? Que eu chamo de remenda. É uma remenda, literalmente. A gente não vai para cima dos caras, não vamos prejudicar ninguém, mas vamos ver se a gente diminui um pouquinho esse poder desses deuses, né? E isso aí ainda não tá valendo não, viu, família? Não acha, mas ela não já foi votada 2 vezes? Foi. Mas ainda ela precisa seguir. Ela agora segue para apreciação na Câmara. E ainda não há acordo sobre o tempo que os deputados levarão para votar essa proposta. No rito normal, né, se acontecer como sempre, o texto tem que passar por comissão especial, comissão de Constituição e Justiça e só depois ir a plenário. A proposta impõe a obrigatoriedade de pelo menos 6 dos 11 ministros votarem juntos para suspender leis criadas pelo Congresso. Então veja como isso aqui era para ser desde o começo. Quando o Congresso criar uma lei, um ministro não pode mais vir e dizer que é inconstitucional, que não pode, que é isso, que é aquilo. Agora tem que ter pelo menos dos 11, 6 que concordem com ele.
O que para mim também não muda muita coisa, porque nós temos comprovado que esses ministros que estão aí hoje, infelizmente, são tudo feijão da mesma panela. Então isso aqui é muito pouco, mas como os caras têm um ego lá em cima, ainda assim estão revoltados. A gente vai chegar lá, ó. Mas para você entender, a lei que está agora, qualquer membro do STF pode assinar um despacho para invalidar medidas de outros poderes, é como eles querem. O cara simplesmente diz, não, eu não concordo com isso não. Ele nem precisa falar com os outros colegas dele, ele vai lá, assina o despacho, acabou, já era. Lembrando dos processos na gavetinha, sempre passa, sempre é feito como eles querem, né? Agora vamos lá, por que que acabou o amor entre esses deuses do Olimpo e o cara do amor que tá lá no poder, né? O cachaceiro, vamos lá. Segundo a matéria que eu tô vendo aqui do G1, né? Ofensiva do Senado rompe lua de mel no STF com o governo e Pacheco, né? Olha só que coisa incrível, hein, família? Olha, ministro da Corte vê traição em voto de governistas e bancam plano B se PEC avançar, né? Essa matéria é muito recente, eles acabaram de postar, né? Tô passando aqui pra vocês em primeira mão. Eles estão revoltados, porque afinal de contas a gente sabe, né? Eles mesmos falaram, isso aí não é a gente tá levantando acusação leviana nem nada. Os caras falaram em alto e bom som, né? Os deuses do Olimpo, que eles derrotaram o bolsonarismo. Então pronto. Não somos nós que estamos inventando nada, né? Eu saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. O Brasil defende. O Brasil defende essa... Votos do aliados do governo do amor a favor da proposta que visa limitar poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal foram vistos como traição pelos integrantes da corte, que cravam o fim da lua de mel com o Planalto. Entre os que apoiaram o projeto está o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia. Integrantes da corte veem na medida uma retaliação e um forte aceno ao bolsonarismo radical. Que absurdo, né, família? E colocam a conta principal no colo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo um integrante do STF, Pacheco queimou as pontes que construiu com a corte. Uma pena, resume. Isso aqui, uma pena, resume. É um tom de ameaça muito forte na minha concepção, né? Me diga você. Apesar de o presidente do Senado ter tentado minimizar o impacto da votação nas relações com o STF, citando inclusive nomes de ministros supostamente conformados com o debate, a PEC não foi nem de longe digerida. O Supremo estuda inclusive reagir oficialmente com uma nota à ofensiva do Senado. Entre os ministros mais incomodados está o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, que inclusive é um aí dos mais ativistas e que mais tem votado contra a vontade da própria população, tem feito coisas absurdas. Esse cara é outro, meus irmãos, que se fizesse a investigação, né, uma CPI lava-toga em cima dele, eu não duvido nada que ele seria o próximo a visitar aí as nossas penitenciárias. Enfim, né? Numa luta dessa eu torço pela briga mesmo, né? Uma luta entre esse homem do amor que tá aí no poder graças a essa corte e essa corte, eu torço mesmo pela briga. A questão, meus irmãos, para você entender o que está acontecendo, você não pode olhar apenas para o Brasil, né? Eu já coloquei para vocês aqui outros vídeos de países lá fora, né, falando sobre como no Brasil é usada a corte e que se estuda inclusive esse modelo brasileiro para ser implementado em outros países. Que modelo é esse, Davi? É um modelo onde juízes, né, conseguem passar por cima do parlamento e eles próprios aprovam coisas que o Senado, o Congresso, jamais faria. Justamente para não ficar queimado, para não perder o voto do povo e etc, etc. Nós sabemos que existe patrocínio lá de fora que doam muitas verbas se determinados projetos forem aprovados. Só que esse é um caminho longo, é um caminho difícil de se fazer. Certas coisas, até mesmo você pagando,
O parlamentar fica com medo. Você até consegue um ou outro, mas não consegue aquela quantidade, porque além de sair caro demais, muitos não querem fazer porque sabem que jamais serão esquecidos, justamente por defender aquela bandeira. Então existe um caminho mais fácil, que é o quê? Usar as cortes. O porquê esses caras fazem, já que não podem receber doação, é um enigma, né? Embora já tenha tido no passado jornalistas como Jorge Cajuru, que rasgou o verbo e disse que os caras vendiam, né? Sentença, rodo, uma teoria da conspiração que nunca se comprovou, né? Até porque não foi investigado. Mas você sabe que no Brasil tudo é perfeito e isso jamais aconteceria. Tira essa ideia da cabeça, né? É tudo perfeito aqui no Brasil. Então quando você começa a ver por esse lado, meu nobre e querido irmão, quando você começa a parar para pensar, né? O porquê que as coisas estão assim, aí você vê, né? Corrupção. É muita corrupção. E por conta dessas coisas, é que a gente chegou a esse caminho. Não precisava, meus irmãos, chegar a um ponto desse. Agora, o grande problema é que todos nós perdemos. Todos nós perdemos, né? Porque, repito, um país que não tem segurança jurídica, nem isso, né? Além das próprias incompetências e decisões tomadas aí pelos nossos líderes, além disso, o cara não tem nem a segurança do amparo legal. Os caras estão fazendo o que querem, né? O Alexandre de Moraes mesmo agora, meus irmãos, nessa questão aí do filho dele no aeroporto, isso acontece lá na Itália, o cara vem pro Brasil, usa a Polícia Federal como bem entende, silencia todo mundo, a narrativa tem que ser a dele e já tá mais do que provado que o cara mentiu. O filho dele não foi agredido e ponto final. E eu disse isso desde o começo, de que se ele fosse agredido mesmo, o vídeo já tava aí circulando e nunca teve justamente por conta disso, porque não houve agressão. Não houve nem sequer a narrativa mentirosa deles, que é ódio de bolsonaristas. Nem isso foi. O cara fura uma fila de espera, se acha a majestade. Tem pessoas lá aguardando há uma porrada de tempo. Ele passa na frente e não quer que a pessoa diga nada. A pessoa ficou indignada e falou. E aí ele, como se sente um todo poderoso, foi peitar o filhinho dele, muito mimado, já vai pra cima. E aí vala a narrativa dele. Agora mesmo, o Barroso foi vaiado no aeroporto. Aí não foi os bolsonaristas, não foi bolsonarista. Eu não sou bolsonarista, a maioria de vocês não é bolsonarista. Agora o fato é que ninguém aguenta mais as decisões que esses caras estão tomando. E aí o povo vem, protesta e vem a mídia passar pano dizendo que não, é porque é bolsonarista radical. Não existe isso, Bolsonaro nem no poder tá mais. Já é quase carta fora do baralho. Até porque eles mesmos votaram pela inegibilidade do cara. E pasme, viu? Tem até que fazer invocação. Já vou pegar aqui o litro de cachaça, né, e a cabeça do galo. Porque o Dino já disse, nesse caso aí do Barroso, que foi hostilizado em um aeroporto lá dos Estados Unidos, que a Polícia Federal está à disposição, caso ele queira usar. Deixa eu fazer a invocação aqui. Querida, cheguei! Pois é, ó, tá aí, ó. Matéria do Estadão, mídia de esquerda. Após Barroso ser hostilizado em aeroporto nos Estados Unidos, Flávio Dino põe Polícia Federal à disposição para investigar ataques aos ministros do STF. Não teve ataque, é simplesmente um protesto. E a própria direção, né, a administração ali do aeroporto disse, olha, as pessoas estão muito revoltadas com o senhor, é melhor o senhor descer. Pronto, não vá agora, deixa pra ir no próximo. Pronto, foi isso que aconteceu. As pessoas revoltadas com o que está acontecendo. Você acha que tinha bolsonaristas esperando ali, não, deixa eu ver se Barroso vai vir. Não, eram pessoas que iam embarcar. Quando viram que era ele, se revoltaram de sentar ao lado de uma pessoa dessa. Agora é triste a gente ver aí, né, a Polícia Federal virando pitbull de corrupto, né? Infelizmente, eu sou super a favor da autonomia da Polícia Federal.
ela tem que ter o direito de investigar quem ela quiser. É isso que a gente precisa, uma Polícia Federal que não deixa nada a desejar diante de um FBI ou qualquer outra polícia inteligente no mundo. A nossa Polícia Federal é um orgulho do Brasil e ela precisa ser independente, ela não pode ficar à mercê de político nenhum, ela tem que ser independente, coisa que ela não é hoje. Então essas coisas absurdas estão acontecendo aí e eles acham que o povo é cego, eles acham que o povo não vê. Por isso é que há, né, essa vontade por parte deles tão grande de censurar as redes, de que a internet acabe, porque hoje a gente pode ficar revendo. Se você está esquecido de uma matéria, a gente puxa aqui um vídeo antigo e você vê, né? E muitas pessoas fazendo isso, o que é que acontece? O que eles gostariam que as pessoas esquecessem não são esquecidas. E é essa a revolta desses caras. Então, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Já passou da hora dessa PEC ser aprovada. É muito pouca ainda, né? Mas tudo tem que ter um começo. Que seja então esse o começo, né? Que se avance muito mais para que os juízes realmente comecem a fazer o seu trabalho. É muito necessário a Suprema Corte e que ela realmente volte para o seu eixo, cada trem no seu trilho. Porque você já sabe o que é que acontece quando um trem invade o trilho do outro. Então é isso, meus irmãos, segue lá no Insta, lá você vai saber muito mais dos bastidores do canal, vai saber de promoção quando tiver, enfim, tá certo? Me segue lá, vou deixar aí o link. Quem puder e quiser se tornar membro do canal, isso também ajuda, não tem qualquer recompensa, mas você ajuda para que a gente continue fazendo mais vídeos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!